Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, um que pega aquelas histórias famosas da Bíblia, sabe? E vira tudo de cabeça para baixo. É uma versão que foi tão ousada que chegou a desafiar a autoridade do templo da época. E aí fica a pergunta, né? E se a Bíblia que a gente conhece for só uma das versões da história? É exatamente isso que o livro dos Jubileus propõe. Ele se apresenta como essa narrativa alternativa, sabe? Super poderosa, fascinante e que, olha, por muito pouco não se perdeu para sempre. Vamos começar então pelo começo, o outro livro de Gênesis. Para a gente entender essa história alternativa, primeiro a gente precisa saber de onde ele veio. Qual é a dele? Então, ele tem esse apelido Pequeno Gênesis, mas olha, não se deixe enganar. Não é que ele seja uma versão menor ou um resuminho do Gênesis, nada disso. Na verdade, é o contrário. É uma reinterpretação completa, super sistemática e que tem uma intenção, uma agenda teológica bem clara em cada detalhe. E o mais fascinante é como o livro tenta se legitimar, sabe? Ele não chega e fala, foi escrito por um humano. Não. A alegação é que ele é uma revelação divina que um anjo, o anjo da presença, ditou tudo para Moisés lá no Monte Sinai. Fazendo isso, ele basicamente se coloca no mesmo nível, de igual para igual com os textos que ele queria consertar. Só que a história real por trás da origem dele é ainda mais interessante. A teoria mais forte é que ele nasceu de uma briga, de uma rebelião mesmo, sacerdotes que não concordavam com o que estava acontecendo no Templo de Jerusalém. Ou seja, esse livro é, na essência, um texto de protesto, um verdadeiro manifesto pedindo reforma. Agora a gente entra no coração da teologia desse livro, o que a gente pode chamar de o cronograma perfeito de Deus. É aqui que a gente vê a abordagem dele sobre o tempo que é, nossa, única e super, super rígida. Basicamente, tudo na história gira em torno de um conceito, o jubileu. É essa unidade de tempo que dá o nome ao livro e que organiza toda a história da humanidade dentro de um padrão divino. E a estrutura é, assim, de uma precisão matemática. Pensa assim, a história é dividida em semanas de anos, que são ciclos de 7 anos. Aí você pega 7 dessas semanas e pronto, temos um jubileu. 7 vezes 7, 49. É como se fosse um sistema de caixinhas, uma dentro da outra, um verdadeiro relógio cósmico que comanda o ritmo de tudo. O ponto central é esse. Para quem escreveu os Jubileus, não existe acaso. Sabe, não existe coincidência. Cada evento, cada vida, tudo está perfeitamente encaixado nesse cronograma divino. A história não vai só acontecendo. Ela foi calculada por Deus desde o princípio de tudo. Ok, agora vamos para a terceira parte, uma lei eterna e separada. É aqui que a coisa esquenta. É nesse ponto que essa visão de mundo vira um campo de batalha de ideias, onde aparecem os argumentos mais polêmicos do livro. E um dos maiores pontos de briga era o calendário. Sim, o calendário. O autor de Jubileus acusava o pessoal do templo de usar um calendário lunar que era todo errado e que, na visão dele, acabava profanando os dias sagrados. A solução? Um calendário solar perfeito de 364 dias. Propor isso naquela época não era só uma discussão teológica, não. Era um ato de rebeldia total contra a autoridade máxima do templo. E aqui vem uma ideia que, para a época, era muito radical. Na Bíblia que a gente conhece, a lei é entregue a Moisés no Monte Sinai, certo? Bom, em Jubileus, não. A lei sempre existiu. Ela é parte da própria estrutura do universo, uma verdade divina que já estava gravada na criação desde o início. E para provar esse ponto, o que o livro faz? Ele reescreve as histórias dos patriarcas. Ele mostra um Abraão, um Jacó, que já seguiam as leis de pureza, que já celebravam as festas religiosas, como a festa dos tabernáculos. A ideia é que eles não precisaram esperar Moisés chegar, porque a lei, sendo eterna, já era conhecida por eles. Agora, vamos para a quarta parte, a ascensão de mais tema. Porque, né, toda boa história precisa de um bom vilão. E aqui, a gente conhece a figura que representa o mal nessa narrativa cósmica. Esse é o Mastema, o líder dos espíritos do mal. O livro dos Jubileus, nesse ponto, entra em muito mais detalhes do que o Gênesis. Ele desenvolve toda uma demonologia, explicando a origem do mal de um jeito bem mais explícito. Ele seria o resultado da queda dos anjos. Mas olha que interessante, o papel do Mastema é complexo. Ele é o tentador, o acusador da humanidade, mas ele não é uma força do caos que age por conta própria. É parecido com o Satã lá no livro de Jó. Ele só pode fazer alguma coisa se Deus permitir.
Isso mostra que, para essa visão de mundo, o mal existe, ele é real, mas no fim das contas, ele está subordinado ao controle de Deus. E chegamos à nossa parte final, o legado de um texto rebelde. Vamos ver a jornada incrível que esse livro percorreu para a gente entender por que ele é tão importante até hoje. A história de como esse texto sobreviveu é quase um milagre. Pensa bem, ele foi escrito em hebraico, era super importante para a comunidade de Qumran, aquela dos manuscritos do Mar Morto, e depois ele simplesmente sumiu do mundo judaico e do cristianismo ocidental. Mas ele foi preservado na íntegra pela Igreja Ortodoxa Etíope. Se não fosse por eles, essa janela para o passado teria se fechado para sempre. E essa é a grande importância dele. O livro dos Jubileus nos dá uma visão raríssima das ideias, dos debates, das tensões todas que estavam rolando no judaísmo da época do Segundo Templo. E que época é essa? Exatamente o período em que o cristianismo estava nascendo. Ou seja, ele preenche um buraco gigantesco na história religiosa do Ocidente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no final, né, para a gente pensar. Se uma reescrita tão completa, tão radical da história sagrada conseguiu ser quase que totalmente esquecida, que outras narrativas, que outros mundos de ideias não devem estar por aí, só esperando para serem redescobertos?